produção da arte brasileira dos anos 60 e 70, para mim era muito cara, assim. Então, ter visto exposições importantes do Valterço, do Cildo, as primeiras leituras, o primeiro retorno a ser mostrado das cartas do Hélio, da Lígia, algumas exposições também que estavam sendo rebobinadas naquele momento, foi fundamental, era onde eu me identificava. Mas era um momento ativo, né, da arte brasileira, porque para mim não era só aquela paixão pela pintura, aquela explosão, não, era a quebra e abertura política brasileira, então isso constituía um fato de impulso muito grande, essa era a nossa alegria, entendeu? Ou enfim, a nossa abertura de alma, né, porque na verdade a gente foi da nossa geração, a gente foi criado na repressão, né? Não era fácil também. Eu nasci em Curitiba, foi onde eu fiz minha formação na Faculdade de Belas Artes daqui. Fui estudar também em Milão, em 85, junto com Luciano Fabro, Antônio Dias morava lá nessa época. Eu acho que além dessa vivência nas faculdades, na verdade, o que muito me formou foi transitar entre São Paulo e Rio, que na verdade é vendo obras de importância que você constitui essa visualidade, a importância das questões da arte, né, para você. Então, um pouco me apresentaria assim. Nos anos 80, aqui em Curitiba, que foi um local onde mais vivi, existiram grupos coletivos ao qual eu participei. Seria a bicicleta, a moto contínua, impressões digitais, escultura pública, enfim, eram ações, ativações, né, dentro do meio artístico aqui. Também no mesmo, pensando a arte, sim, acho que Curitiba ainda é um pouco separada do cenário brasileiro, e aí eu sinto uma ansiedade ou uma procura mesmo de valorizar ou de tentar entender a produção de outros artistas daqui. Desde criança, assim, viver atividades artísticas ligadas a artes visuais, e assim, me encontrava muito, me interessava muito, assim, sempre desenhei, e o que me aproximou bastante era o silêncio que isso trazia, como poder de concentração, de entendimento das coisas. Acho que ainda no meu trabalho tem essa importância de análise da linguagem e e a presença da luz enquanto modo principal de produzir, de enxergar uma visualidade. Sem ela, isso não se dá. Tem uma série assim que é dos anos 80 mesmo, do início até 89, praticamente esse trabalho talvez seja um dos que encerra essa minha pesquisa, produção de heliografias, e que retoma essa ação direta, né, de produção de imagem. Então era uma imagem, mas era uma captura da sombra de um fato, assim, de um acontecimento, e ela só se escreve através da luz. Esse papel hoje nem existe mais, era uma coisa da época que reproduzia projetos arquitetônicos, né? Mas não era nesse sentido que eu a usava. E aí tem alguma referência com as radiografias do Man Ray, né? Que tem essa ação direta de captar as coisas através da sombra e dessa inscrição, desse traço da própria luz. Eu tinha participado da Bienal em 87, Bienal Internacional de São Paulo, e foi uma instalação onde tinha já alguma vontade de escultura, mas era uma articulação entre as radiografias e alguns volumes em relação à arquitetura e à trajetória solar no prédio da Bienal. Enfim, então esse trabalho um pouco se conecta a essa instalação da Bienal de São Paulo. Acontece depois, né? E ela marca rastros dessa luz,
com a minha inscrição do meu corpo. Enfim, é um trabalho importante, assim, que encerra um pouco essa minha série.